essa aqui é uma carta que Paulo escreve à igreja de Coríntios. Fala assim, ó: se algum de vocês tem queixa contra o irmão, como ousa apresentar a causa a ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas da vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo os que sejam menos importantes. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: cara, você tem um problema com teu irmão, pô, você vai levar teu irmão em juízo, cara. Resolve entre vocês, poxa. Chama aqui mais 2, 3 amigos e vai resolver. Isso me foi muito, ficou muito vivo no meu coração quando o Raul começou a falar do propósito dele. E realmente, aqui tem esse ditado, né? Levar uma pessoa a juízo aqui, só quem ganha na situação são os advogados, né? Nenhuma ofensa, tá, Raul? Mas eu acho que vai muito de acordo com a mensagem que você quer transmitir, do pouco que eu já entendi, que é o trabalho que você está desenvolvendo é de criar uma situação que fica o melhor para ambos os lados, o mais justo para cada um, né? E cause o menor dano. Né? Então, eu acho que sem querer meter o bedelho naquilo que você vai dizer, está aí um embasamento bíblico para aquilo que você está levando adiante. Né? Então, eu me sinto honrado de participar e de poder ter o prazer de ouvir. E quero começar, como a gente sempre faz, né? Fazendo uma breve oração para que Deus esteja te iluminando e que essa mensagem venha encontrar aí terreno fértil no coração de todos que estão ouvindo agora e que vão ouvir posteriormente. Tá bom? Vamos curvar os nossos cabelos e fechar os nossos olhos? Senhor, te agradecemos por este momento, Pai. Te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de termos aqui, Senhor, o que a Tua palavra fala, a multidão de conselheiros. Lá em Provérbios diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. E aqui nós temos uma multidão de conselheiros, são uma série de especialistas em áreas diversas, Senhor, e nós estamos tendo agora com essa iniciativa, através da vida do irmão Brandão, esse propósito de trazer para fora toda essa experiência para o bem comum, para que nós possamos nos ajudar um ao outro e ajudar o próximo, ajudar aqueles que, inclusive, não faz parte do HCP. Deus abençoe a vida do Raul, usa ele agora, Pai, e que a mensagem que ele venha transmitir, Senhor, venha encontrar um terreno fértil na mente e nos nossos corações, para que a gente possa abraçar isso, Senhor, e que a gente possa, de fato, entender o valor de Deus, procurarmos sempre uma válvula de escape que traga o maior nível de benefício para todas as partes envolvidas. Deus, abençoa a vida do Raul e a vida daqueles que estão ouvindo agora e aqueles que vão ouvir posteriormente, Senhor. Te entregamos tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Manda bala, Raul. A palavra é sua, meu irmão. Obrigado aí, Gabriel. A introdução do Gabriel já é suficiente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Não preciso mais falar nada. Já falamos o que é a mediação. Eu vou fazer um apanhado. Fui pego hoje de manhã de surpresa pelo Luiz, que me pediu para que eu pudesse fazer essa apresentação para o pessoal, para os amigos, dando continuidade a essa ideia de toda quinta-feira ter alguém aqui falando sobre um tema específico. Eu quero trazer a minha colaboração para vocês, trazer aí um pouco do que eu tenho aprendido e passar para vocês o que é a mediação. Depois a gente vai abrir para perguntas e quem quiser também no meio interromper pode entrar, tira o mute e faz a pergunta que tiver, que aí a gente vai dialogando e vai trocando ideias, porque a mediação é justamente isso, é uma troca em que todas as partes têm voz, isso que é o mais importante. É uma prática colaborativa que a gente quer implementar de uma forma maior aqui na Flórida. Eu vou falar um pouco de mim. Eu sou advogado há 20 anos no Brasil, tenho um escritório de advocacia que continua funcionando há 15 anos com os meus sócios no Brasil. Fui contratado aqui nos Estados Unidos por um escritório de Law and Mediation, ou seja, é um escritório especializado não somente no direito, mas também em mediação. É um escritório certificado junto ao Tribunal da Flórida para poder estar fazendo mediação.
Então, foi uma honra ter sido escolhido e contratado por esse escritório para poder estar aqui nos Estados Unidos desenvolvendo a mediação. É muito interessante porque o pensamento é justamente esse, que a gente consiga colocar no coração das pessoas, na mente das pessoas, na mente dos empresários, a necessidade de se tentar a mediação. Por que eu falo tentar? Porque, obviamente, nem todos vão ter esse conceito e vão conseguir compreender e aceitar a mediação. Para esses que não conseguirem compreender e aceitar a mediação, vai restar buscar o judiciário. Então, a gente tem um pequeno roteiro, depois, no final, o Luiz vai disponibilizar na tela esse roteiro, onde a gente tem 7 ou 8 perguntas em que a gente procura mostrar para as pessoas o que é a mediação, né? A mediação ela é uma conversa confidencial sobre um acordo entre as partes, facilitado por uma terceira pessoa que é neutra e imparcial, que é o mediador. Ou seja, a mediação ela mantém a confidencialidade, ela não traz para a sociedade o que ocorre nos processos judiciais, ela não traz a publicidade para a sociedade do que está sendo discutido. Então, isso é muito importante em qualquer aspecto da sua vida que você for debater. Se você pensar numa empresa em que exista uma discussão sobre um produto, uma patente, em que existe um sigilo em torno dessa patente, desse produto, dessa forma da empresa atuar, se você coloca isso num processo público, aberto, isso vai se tornar uma informação pública, né? Então você vai acabar perdendo aquela confidencialidade que você tinha sobre aquela informação. Da mesma forma, quando a gente trata em casos de família, um casal que está se divorciando e que está chegando ao fim do seu relacionamento e que vai para a via judicial, isso se torna público, a briga, todo o desentendimento. E as pessoas não querem isso, né? Elas querem manter confidencialidade. Essa terceira pessoa é um facilitador. O mediador é um facilitador da existência da conversa entre as partes. O mediador ele é imparcial. Ele não toma nenhuma das partes. Ele auxilia as partes a chegarem à conclusão. É isso que é o interessante. É diferente da arbitragem. Muitos contratos empresariais hoje, eles constam com a arbitragem, né? A previsão de arbitragem em caso de discussão para evitar a corte. Só que a arbitragem é uma imposição de uma decisão de uma terceira pessoa. Ou seja, você continua na mão de alguém para definir o seu próprio destino. A mediação não, a mediação você mesmo é o detentor do seu destino. Então, quais são os benefícios principais da mediação? É resolver as disputas sem o processo judicial, resolver as disputas sem a demora de um processo judicial, resolver as disputas, chegar ao consenso com o menor custo pessoal e financeiro. Por quê? Porque você vai facilitar o acordo entre as partes, a decisão das partes, evitando aquele processo judicial, ainda mais aqui nos Estados Unidos, que é longo e que é caro, é dispendioso. Advogado aqui cobra a hora, o processo vai ficando 5 anos, 8 anos, e vai custar mais caro. Então, a mediação ela tem esse benefício de você evitar essas despesas todas. E também você tira a incerteza de uma decisão judicial, você tira a incerteza de uma arbitragem. Qual vai ser a decisão de um juiz? Se aquele juiz já passou por uma situação e já é pendente por um lado, ele não vai ser imparcial para auxiliar que as partes cheguem a uma conclusão. Então, você, além de passar num processo longo, dispendioso, desgastante, caro, você ainda tem a incerteza do que vai chegar ao final. A mediação, ela te poupa dessa incerteza. Por quê? Porque se você chega a um acordo na mediação, se você chega a uma conclusão na mediação entre as partes, você tem a certeza de que as partes estão ali saindo satisfeitas e com os seus desejos atendidos. É muito interessante para mim, que trabalhei durante 15 anos na parte litigiosa, em tribunais,
perceber que tudo aquilo que me desgastou durante 15 anos, a partir do momento que eu passei a entender a mediação, comecei a estudar mais sobre mediação e desenvolver a mediação no nosso escritório e agora aqui nos Estados Unidos, a gente percebeu que isso é menos desgastante para as partes, é menos desgastante para mim, envolvido diretamente, até por isso que eu escolhi atuar na mediação, foi uma oportunidade muito grande que surgiu, então isso também é benéfico para mim, pessoalmente, e é benéfico para as partes envolvidas, né? Uma pergunta que é sempre feita é quando que a mediação pode ser utilizada? A vantagem da mediação é que ela pode ocorrer a qualquer momento, ou seja, existindo o processo judicial, as partes tendo conhecimento da possibilidade da mediação, elas podem suspender o processo e irem para uma rodada de mediação. Pode falar, Luigi. Queria te fazer uma pergunta. Para mim, ainda não ficou muito claro qual é a diferença. Eu achei que isso era mediação. Você tem a mediação e você tem a arbitragem. Arbitragem. Qual é a diferença de um de outro e qual é o peso de um de outro no sentido jurídico da coisa? A arbitragem, ela é realizada da mesma forma que um tribunal. As partes escolhem um árbitro. No caso, normalmente, quando você pega um contrato empresarial, tem lá, vamos escolher a Câmara Arbitral do Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos de arbitragem. E aí, então, essa Câmara vai indicar um árbitro para que ele tome ciência do caso, e aí as partes vão apresentar suas posições, esse árbitro vai pegar as posições de cada uma das partes, vai fazer uma análise e vai determinar aquilo que deve ser realizado no caso concreto. Ou seja, ele julga dentro das informações que são trazidas pelas partes. Tá? Essa decisão arbitral, ela tem uma força de execução judicial. Ou seja, o árbitro coloca no papel o que foi decidido e aí as partes vão a juízo, caso não seja cumprido voluntariamente pela outra parte, elas vão a juízo para determinar a execução. Você não tem mais a discussão de todo o processo. Você apenas executa o que já foi definido pelo árbitro. A mediação, não. O mediador, ele não determina nada. O mediador não decide nada. O mediador participa como uma figura neutra e imparcial para encontrar a solução para as partes. Ele auxilia as partes durante o processo de mediação, ele auxilia as partes a acharem o melhor para eles, cada um tendo a sua voz ativa, colocando seus pontos e chegando a uma conclusão. É um processo mais demorado, é um processo que necessita que as partes envolvidas estejam dentro desse conceito de mediação. Eu vou falar aqui quais são os princípios que regem a mediação, que governam a mediação, e aí você vai entender melhor o funcionamento da mediação. Respondida a sua pergunta, senhor Luigi? Eu entendi, mas então o que ficou para mim é o seguinte: uma que a arbitragem, ela, vamos dizer, ela tem uma força de execução. Houve uma arbitragem, aquilo que foi arbitrado, se as duas partes estão de acordo, assim não está resolvido. Se não estão de acordo, vai para um juízo e o juiz normalmente bate o martelo em cima do que foi arbitrado. Não, a arbitragem já é resolvido pelo árbitro. Ah, entendi. Não vai nem a juízo, então. Mesmo que uma Depois vai a juízo se não houver o cumprimento da decisão da arbitragem. Ah, tá bom. Tá bom. A mediação, ela também tem força executiva. Por quê? Porque o mediador vai lançar ao final o que foi definido entre as partes. Então, por exemplo, num processo de divórcio, a gente teve um processo de divórcio que a gente fez uma mediação de 1 ano e meio de um casal que queria se divorciar. Entendi. Durante 1 ano e meio, a gente auxiliou esse casal a chegar à conclusão do que era o melhor para eles. Nesse meio tempo, a gente definiu os bens como deveriam ser divididos, foi feita a divisão de bens. Nesse meio tempo, a gente definiu a guarda compartilhada do filho existente do casal, menor de idade. Nesse meio tempo, a gente definiu a pensão a ser paga por um dos cônjuges ao outro. A gente conseguiu definir tudo isso e colocou no papel.
esse papel tem a força executiva da mesma forma que Que a arbitragem. a arbitragem. Porque as partes chegam à conclusão e colocam no papel aquilo que eles definiram. Se não cumprirem, vai para a mão do juiz para ser exigido. Para ser exatamente executado posteriormente, entendeu? Entendi. Isso que é o interessante. Entendi. Isso que é interessante. Você facilita a integração das partes sem que seja uma decisão de uma terceira pessoa. Quem chega à decisão são as próprias partes envolvidas. Se não houver, obviamente, acordo, aí tem que ir para... Aí tem que ir para o juízo. Aí vai para juízo ou vai para arbitragem? Aí as partes decidem se eles querem ainda passar por uma arbitragem ou se eles querem ir para o juízo. É importante dizer, um mediador que participa de uma mediação e um advogado que participa da mediação, porque é importante, na mediação, pode a parte estar assistida por um advogado. Tá. Esses que participam da mediação não podem participar do processo judicial. Ah, é? O advogado não pode participar. O advogado e o mediador não podem participar do processo judicial caso as partes não cheguem a um consenso. Por quê? Porque eles vão ter obtido informações confidenciais que não podem ser utilizadas no processo. Entendi. Legal. Entendeu? Maravilha. Então, você pode estar com o processo judicial em andamento, você pode suspender esse processo e colocar para mediação. Você pode, a partir do momento que você decide ir para mediação, antes de ingressar com o processo judicial, colocar em mediação. Você pode prever em contrato a necessidade da mediação antes de se ir à justiça para discutir um contrato. Então, o que a gente tem hoje colocado para a sociedade brasileira aqui no sul da Flórida é a importância de se colocar essa cláusula dentro dos seus contratos. Qualquer contrato empresarial, você colocar a previsão de mediação e, posteriormente, a arbitragem. A arbitragem já é praxe em muitos dos contratos, né? Mas a mediação ainda não é. A gente quer equivaler a mediação como a arbitragem. A importância da mediação ela é até maior do que a da arbitragem. E você tendo isso, previsão contratual, o que vai acontecer? Antes de você passar por aquele processo dispendioso, desgastante, longo, você vai ter a possibilidade de fazer a mediação, porque já vai estar previsto isso no seu contrato. A mediação ela é regida por alguns princípios, né? O princípio da confidencialidade, que a gente já falou, é interessante porque, por exemplo, num caso de empresa que exista uma informação privilegiada dentro da empresa sobre produção, sobre forma de atuação, às vezes até um contato, que é a coisa mais importante da empresa, é um supply chain da empresa, como é feito o fornecimento. Isso tudo você pode debater numa mediação sem que isso se torne público. Então, a confidencialidade é um dos pontos primordiais dentro da mediação. Um outro ponto é o autoempoderamento. O que o mediador tem que fazer? Ele tem que dar chance às partes a terem voz ativa. Por exemplo, num casal em que você verifique que um dos cônjuges fala mais, se impõe mais, é até às vezes um pouco mais agressivo na forma de falar, ele acaba oprimindo a outra parte, o outro cônjuge, para poder manifestar sua vontade, para poder colocar sua vontade. E a gente, na mediação, a gente aplica certas técnicas para justamente permitir que o cônjuge mais fechado, mais calado, tenha palavra, tenha o poder de estar se manifestando. Isso serve também nas sociedades em que você tem um sócio majoritário com 90% das cotas e aquele sócio minoritário que tem ali 5%, 3% das cotas e que nunca pode falar porque o voto dele é sempre voto perdido, é sempre voto vencido. E aí, na mediação, ele vai ter a oportunidade de falar também. Eventualmente, indo para a mediação, ele vai poder também se manifestar, ele vai ter também voz ativa para que as partes todas ouçam e possam chegar a um consenso, que esse que é o trabalho nosso, né? A mediação ela é voluntária.
E aqui essa voluntariedade, é importante dizer, para haver uma mediação, é necessário que ambas as partes estejam dispostas a isso. Essa voluntariedade ela é mitigada um pouco aqui nos Estados Unidos, agora já na Corte de Broward de Miami, só fazendo um parênteses. Aqui nos Estados Unidos existe uma diferenciação em que você tem o Estado e o Estado tem os condados, né? Para quem já está residindo aqui, já conhece mais, mas como vai ficar gravado para outras pessoas que queiram assistir, cada condado é responsável por ter um tribunal. Então, você tem o condado de Broward, por exemplo, que envolve Fort Lauderdale, Hollywood, Dania, Pompano, Weston. Esse condado tem um tribunal de Broward, a corte de Broward. Você tem Miami Beach, Miami Downtown, Doral. Esse outro é um outro condado, é o condado de Miami-Dade. Então, aí tem a corte de Miami-Dade. É importante dizer que os condados aqui de Broward e de Miami, eles hoje já determinam, e aí por isso que a voluntariedade é mitigada, eles determinam, se você entra com um processo de causa pequena ou um processo de família, os juízes determinam que primeiro, antes dele sequer analisar o seu processo, que você passe por uma mediação. E aí ele indica o mediador credenciado pela corte para poder fazer a mediação, para poder auxiliar as partes a tentarem uma mediação antes que o juiz julgue. Ou seja, já existe aqui nos Estados Unidos esse pensamento de colocar a mediação como um pré-requisito para uma ação judicial. Isso é muito interessante e vai ser muito utilizado daqui para frente. Quando a gente for falar de panorama da mediação futura, a gente vai poder falar um pouco disso. Um princípio que a mediação tenta é preservar relacionamentos, né? Quando você bota duas partes sentadas na mesa que estão chegando a um final de relacionamento, seja empresarial, seja contratual, seja familiar, o mais importante é que você preserve esse relacionamento. Imagina num caso de família em que existe um filho, existe crianças a serem ainda criadas e sustentadas, um casal que deixa de se falar, como é triste isso e traz um desgaste ainda maior. Então, um dos princípios que o mediador preserva é justamente isso, que os relacionamentos eles continuem existindo posteriormente à mediação. A neutralidade do mediador, a imparcialidade do mediador e o equilíbrio são princípios fundamentais dentro da mediação. Um mediador ele tem que ser neutro, ele jamais pode tomar qualquer uma das partes como aquela que ele entende que é a mais fraca e deve ser protegida. Ele deve auxiliar as partes a chegarem a esse entendimento. É importante ter esse discernimento, que é uma diferença sutil, mas ao mediador cabe sempre manter a neutralidade e a imparcialidade para auxiliar que as partes cheguem ao consenso. A gente coloca que a mediação tem que ser divulgada, que as pessoas precisam conhecer melhor a mediação, elas precisam saber da existência da mediação, porque a gente quer justamente isso, a gente quer auxiliar as pessoas a terem a força de terem a sua palavra ouvida, a manterem os relacionamentos quando chegar ao fim uma sociedade, uma união, um relacionamento. E isso tem que ser mais divulgado, porque isso auxilia as pessoas a diminuir o seu desgaste emocional, a ter menos despesas com uma discussão judicial, a efetivamente obterem um melhor resultado através das suas decisões, da sua colocação em comum acordo com a outra parte. Tá? Um erro muito comum cometido pelos mediadores, e aí a gente pode falar aqui na Flórida, existem os mediadores mais conhecidos são ex-juízes. Um erro muito comum cometido pelos mediadores é o aconselhamento jurídico.
é ele colocar o que ele entende que seria decidido judicialmente, caso esse caso fosse para a justiça. O mediador não pode jamais fazer isso. Ele vai estar quebrando a imparcialidade, a neutralidade dele. Só que os juízes, né, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, os juízes são meio que intocáveis, se acham deuses. Mesmo o ex-juiz, ele continua carregando a auréola de santo. Ele continua achando superior aos demais. E ele comete esse erro, é um erro muito comum cometido pelos mediadores, que é ele dar sugestões ou ele dar um aconselhamento jurídico. Veja a importância. É diferente eu demonstrar uma ilegalidade num acordo que esteja sendo desenvolvido do que eu dar um aconselhamento jurídico para uma das partes em relação ao que está sendo discutido. Tá? Existe também um limite bem tênue aí que a gente tem que preservar para justamente a gente não ingressar nessa questão de estar dando palpite jurídico ou demonstrando para uma das partes, olha, não feche esse acordo não, porque se você fechar esse acordo, na justiça você vai ter mais chance, porque os julgamentos aqui já são realizados dando mais favorável ao seu lado. Você não pode fazer isso, você tem que fazer as partes chegarem ao consenso do que é o melhor para eles. Raul, deixa eu fazer uma perguntinha rápida, que eu claro. acho que é interessante, porque esse assunto é um assunto que eu acho interessante. É o seguinte, existe você é um mediador e aí no meio tem duas partes ali que você está mediando a situação, o conflito que está havendo. Chegou-se ao final da coisa, uma parte ok, a outra parte, a mediação deu certo e tal, assina-se um documento que passa a ter força de execução, etc. e tal. Isso permite que, posteriormente, uma das partes se arrependa daquilo e volte a pedir uma mediação, claro, ou entre na justiça ou qualquer situação dessa? Claro, permite. A mediação, ela é um acordo entre as partes para aquele momento, né? Posteriormente, você pode ter alguma mudança, por exemplo, pensão. Para mim, travou. Aqui também travou. Pode ser... É lá no Raul, então, porque travou para mim, para você e para o Fernando. São os três que eu estou vendo, que eu estou ouvindo. Né? Fernando fez sinal também que travou para ele. Casos em que seja necessário aceitar novamente. Com licença, Raul. A internet... Travou de novo. Deixa eu tirar o som aqui para não atrapalhar. Travou aqui para mim também, o Raul. Acho que ele caiu. Às vezes, quando acontece isso, é bom derrubar e voltar novamente, que aí, às vezes, recupera. Né? Ele caiu, esperar ele voltar aqui. Isso aí. Quer fazer alguma opinião aí, Gabriel? Você que está alinhado aí no tema? Eu já senti que tu está provocando o Gabriel para ver se ele está no online mesmo, hein? Só para ver se eu tô ligado. Eu já notei que o Luiz está pegando no pé do Gabriel. Eu quero falar Gabriel, isso. Né? Quase que ele fala assim, Gabriel, o que você acha dessa opinião? É pegadinha, pegadinha. Sabe o que eu acho? Eu, como uma pessoa que vive aqui a vida toda, já participei, infelizmente, de vários processos. Minha opinião, só para concluir agora que o Raul voltou, a minha opinião sempre é essa, cara. Se a gente tem a condição, a maturidade, né, porque exige-se a maturidade de ambas as partes. Se ambas as partes tiverem a maturidade de entender que contratar um serviço como esse da empresa do Raul para mediar uma negociação favorável para ambas as partes, cara, não tem nada melhor, porque no final das contas eu já vi processos que por causa de 15, 20, 30 mil dólares os advogados acabaram levando 100 mil dólares em honorário. E não estou julgando o advogado porque eu acho que ele tem que ser pago aquilo que ele deve ser pago.
né? Ele mereceu o dinheiro dele. Só que, olhando de forma fria, poxa, seria muito mais vantajoso se todos nós estivéssemos sentados e tivesse essa maturidade de falar, não, cara, peraí, vamos sentar aqui, vamos conversar, nós somos pessoas, a gente está completamente em desacordo, mas vamos olhar um para o bolso do outro, porque se a gente olhar dessa forma e não tiver essa animosidade, nós vamos criar uma situação mais beneficente a ambas as partes. Infelizmente, tem muitos casos que não dá para ter essa conversa, né? Mas eu acho que dentro aqui do que a gente está falando, se ambos tiverem, principalmente no que o Raul falou, quando tem filhos, quando tem família, está tentando se preservar o relacionamento, acho que é muito importante essas considerações. Obrigado aí, Gabriel, por ter sustentado aí enquanto a minha internet tinha caído. Não foi voluntário. Não foi voluntário. Não foi voluntário. Me jogaram na fogueira, mas beleza, eu prometo que eu corto no pescoço, não falo quem foi. Eu ia até o próximo ponto que eu ia falar era justamente isso, né? Qual é o erro comum cometido pelas partes na mediação, né? O mediador, a gente já falou quais são os erros mais comuns. Sim, tem uma coisa do mediador que é um erro gravíssimo e que pode ser até responder criminalmente, que é ele quebrar a confidencialidade. Qualquer informação que o mediador obtém numa mediação é sigilo absoluto. E caso ele quebre, existe a previsão legal dele responder criminalmente por isso. Tá? Então, quando você vai para uma mediação, você está respaldado pela lei de que aquilo que vai ser debatido e discutido na mediação vai ficar ali entre as partes. Um dos erros comuns cometidos pelas partes que participam da mediação é justamente não ouvir a outra parte, não dar voz à outra parte, né? Querer que apenas a vontade dela prevaleça sempre. E aí, obviamente, cabe ao mediador contornar essa situação e permitir a todas as partes que elas se manifestem, que elas coloquem a sua posição de forma que isso possibilite se chegar ao consenso. Explorar soluções. Aquela pessoa que já vai dizendo eu quero receber 100 mil, não me interessa mais nada, esse não está aberto a uma mediação. Esse jamais vai conseguir atingir uma conclusão numa mediação. Então, quando a parte já está indisposta a realizar uma mediação, dificilmente você vai conseguir demovê-la e fazê-la compreender a importância e as vantagens da mediação. Mas é óbvio que esse é o trabalho do mediador, né? Apresentar a solução para que as partes tenham a solução integrada e que alcance esse acordo com ambas as partes ficando satisfeitas e chegando à conclusão. Por fim, eu vou falar um pouco do panorama da mediação nos Estados Unidos. Como eu disse, algumas das cortes aqui, principalmente na Flórida, Broward e Miami-Dade, já obrigam a necessidade de se passar por mediação antes de se ter um julgamento na corte. Antes da justiça tomar uma decisão, primeiro você tem que passar por um mediador, por uma tentativa de mediação. Então, isso já tem aberto muito a cabeça das pessoas, para pequenos casos principalmente, né, para os casos de família. Já está havendo um trabalho maior de divulgação disso, então as pessoas estão compreendendo as vantagens e os benefícios de você fazer uma mediação antes de uma briga judicial. E o panorama futuro, eu acredito que vai haver um boom de mediações daqui para frente, porque como você vai ter aí diversos casos, devido a essa questão do Covid-19, você vai ter diversos casos pendentes para serem resolvidos, questões de contrato de aluguel, contratos empresariais, contratos de trabalho, casos de família, marido e mulher que se suportavam porque não conviviam 24 horas por dia, agora convivendo 24 horas por dia não vão chegar à conclusão que é melhor cada um ir para um lado. Infelizmente, vai haver um aumento dos casos. Isso você pegando a análise de todas as crises que sempre existiram na sociedade, por exemplo, a crise de 2008, o aumento de casos judiciais ele é exponencial após uma crise. E o nosso trabalho agora, mais do que nunca, vai ser divulgar mais a mediação,
para tentar trazer mais pessoas para solucionar os seus problemas sem a necessidade de irem à corte, sem a necessidade da presença de um juiz, da desgaste de uma corte e até da despesa de contratação de advogados, custas judiciais e tudo isso. Então, a gente vê que tem um futuro promissor na mediação. Nós estamos trabalhando para criar uma Câmara de Mediação Brasil-Estados Unidos. O nosso intuito é auxiliar a comunidade brasileira no sul da Flórida, para nós sermos um centro de referência na mediação para todos os brasileiros que estão aqui no sul da Flórida. Independente deles necessitarem para um caso de contrato, de família, o que for. A gente quer auxiliar os brasileiros, colocando a mediação como um ponto primordial para a gente ultrapassar essas dificuldades que vão existir pós-Covid. Era isso que eu tinha para falar. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Vamos abrir aí para perguntas. Fernando, por favor. Raul, parabéns aí pela explanação, muita informação nova para mim. Uma dúvida, eu já entendi que pós-crise tem uma demanda maior. Fazendo uma comparação com o Brasil, no Brasil se fala que a justiça é lenta. Aqui nos Estados Unidos, num padrão normal, sem crise. A justiça aqui é mais rápida. Mas ela é cara. Entendi. Ela é cara. A justiça aqui é cara, ela é mais rápida, mas ela é cara. Mas eu posso citar para você, por exemplo, um processo de uma pessoa da minha família, de divórcio e guarda, que está há 7 anos no tribunal, aqui nos Estados Unidos. Então, desculpa, termina. Comparativamente, né, a justiça brasileira é mais lenta que a justiça americana. Ponto. Mas isso não faz da justiça americana uma justiça super rápida. Tá? Eu, há cerca de 8, 9 meses atrás, eu encostei no carro de uma pessoa e numa sexta, segunda-feira, chegou uma carta, um advogado da seguradora, perguntando se eu tinha mais outros seguros, porque aquela pólice que eu tinha era muito pequena. Enfim, cara, passaram-se 8, 9 meses até agora, não sei que fim deu isso. É normal? Aí tem que verificar. Eles tentaram cobrar de você, você disse que não tinha mais nada e eles pararam, suspenderam? Nem tentaram. O advogado da seguradora que eu tenho me ligou dizendo: recebemos uma notificação de que você bateu e a pessoa está reivindicando alguma coisa. Ligaram dizendo o seguinte: nós vamos te cobrir até o limite da pólice. O que passar disso, você contrata um advogado. O problema é teu. Se você ainda não recebeu nada, eu acredito que não tenha passado desse valor. Eu tive um incidente em Orlando, na I-4, eu tomei uma pancada por trás e 2 dias depois eu recebi o telefonema de um escritório de advocacia perguntando se tinha alguém machucado, se tinha pessoas no carro que tinham se machucado, que eles estavam prontos para entrar com uma ação judicial. Ou seja, a prática da advocacia aqui nos Estados Unidos ela é bem complexa, né? Eu não quero entrar muito nesses termos, porque senão a gente vai acabar mudando a temática e debatendo a advocacia nos Estados Unidos. O que eu prefiro é sempre colocar, se é possível, se as duas partes aceitam sentar para mediar, é muito melhor do que você ir para uma corte e resolver o seu problema. Raul, deixa eu te fazer uma pergunta sobre mediação. É só para fazer um comparativo, para eu entender. Alguns anos atrás, eu era empresário lá no Brasil e o meu advogado, sempre que fazia o contrato, estava começando no Brasil os tais tribunais de arbitragem, que virou uma esculhambação, como tudo no Brasil, virou uma esculhambação só. Os árbitros eram todos indicados, então ele queria levar para um determinado tribunal, que lá, se uma causa nossa fosse cair lá, tem meu amigo lá, eu bato nas costas dele, pago uma cerveja, aquele negócio. Bom, enfim. Mas isso é uma realidade brasileira, a gente precisa encarar esse troço dessa forma. Mas lá existiam os tribunais, mas pelo que eu percebi, esse troço caiu meio em desuso, eu acho que pela falta de seriedade, e hoje eu não vejo muito se usar tribunal
arbitral no Brasil, a não ser o de pequenas causas, porque aí qualquer um chega lá, redige ele mesmo a sua petição? Não, eu vou fazer um comparativo e vou lhe explicar melhor. Agora, só para saber, existe mediação também no Brasil ou no Brasil é só arbitragem? Já existe mediação no Brasil, a gente está querendo desenvolver mais essa área, tanto que a Câmara que a gente quer montar ela é Brasil e Estados Unidos. Então, vai ter uma Câmara no Rio de Janeiro e a gente vai ter uma Câmara aqui na Flórida também. Óbvio, a gente vai, aqui na Flórida, dar preferência para os casos locais e no Brasil, para os casos no Brasil. Só que vai auxiliar quando a gente tiver empresas que trabalhem multinacional, que você possa estar mediando esses casos. Por quê? Porque nós vamos estar nos 2 países para poder auxiliar. Só fazendo uma explicação rápida sobre a arbitragem ela não é tribunal, tá? A arbitragem ela é extratribunal. No Brasil, existiu essa questão que você colocou, e aí algumas câmaras se destacaram pela sua seriedade. Por exemplo, a maioria dos contratos que eu fiz, que eu coloquei a cláusula de arbitragem, porque, por exemplo, o contrato com a Petrobras ele exige que seja determinada uma arbitragem. Então, quando um cliente meu ia assinar um contrato com a Petrobras, a gente colocava a Câmara Brasil-Canadá. Porque a Câmara Brasil-Canadá, lá no Rio de Janeiro, no Brasil, de uma forma geral, ela é reconhecida como uma Câmara muito séria de arbitragem. Aí é o mesmo trabalho do mediador. A gente quer justamente passar a ter um selo nosso que a gente possa estar aplicando e mostrando para as pessoas, dizendo, olha, a nossa Câmara de Mediação, Brasil, Estados Unidos, não sei qual o nome que a gente vai utilizar, mas a nossa Câmara, ela tem a preocupação de ser séria, de ser neutra, imparcial, de desenvolver um trabalho de reconhecimento internacional. Eu não quero levar a tostão para dar vantagem para uma das partes que vai me procurar para mediação. Não, eu quero ser reconhecido como uma pessoa que veio e auxiliou a comunidade no sul da Flórida a resolver os seus problemas sem precisar ir para a corte e ter o desgaste de advogado, de corte americana e tudo isso. Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa, então, só para ver se eu entendi. Quando você fala a corte... A questão arbitral lá, Brasil-Canadá, quer dizer, ela tem o nome de Brasil-Canadá, mas ela trabalha especificamente entre conflitos de brasileiros, quer dizer, uma empresa brasileira com outra empresa brasileira. Olha, não. Ela faz entre a empresa brasileira só e uma canadense. Ela faz entre empresas de uma forma geral. Ela é reconhecida como uma câmara que faz de empresas... Como a Câmara Brasil-Canadá ela está associada à Câmara de Comércio Canadá, que fica lá no Rio de Janeiro, então eles, obviamente, ganharam uma notoriedade e importante se destacando em fazer arbitragem entre questões de brasileiros, de contratos de brasileiros. Legal. A partir do momento que eles ganharam o nome e a Petrobras passou a exigir, a Petrobras normalmente indica eles também, e por aí vai. A última pergunta que eu queria te fazer. A tendência, quando você tem mediação e você tem a arbitragem, a tendência disso é diminuir o número de ações na justiça. Porque lá no Brasil, aqui também deve ser a mesma coisa, eu não conheço. Mas lá no Brasil, você tem um cachorro lá que late, o cara do prédio em frente... O troço vai parar no Supremo, né? Chega o Supremo lá julgando se o cachorrinho pode ou não pode latir. E isso entope os coisas. Então, qualquer ação dessa dura 30 anos no Brasil para ser resolvido. O cachorro já morreu, a dona do cachorro morreu, enfim. Isso tem acontecido no Brasil depois do evento da arbitragem, do evento agora da mediação. Tem diminuído o número de ações judiciais, porque eu acho que essa que é a função. Luigi, eu não consigo te dizer se já diminuiu. O que eu consigo te dizer é que tem sido muito mais divulgado e tem sido muito mais utilizado o sistema de mediação no Brasil também. Legal. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. É uma preocupação dos tribunais desafogar, sim, o judiciário. Em qualquer lugar do mundo, eles querem menos trabalho, menos problemas, menos custo, menos despesa. Menos fila, né? Exatamente. Então, quanto mais casos eles conseguem jogar
para serem definidos em mediação, em práticas colaborativas, em arbitragem, é melhor para o tribunal também. Isso é uma questão pública, né? Existe interesse público de que isso seja reduzido às causas no tribunal. E aí que entra o nosso trabalho agora de cada vez mais divulgar a mediação e conseguir implementar ela de uma forma que ela passe a ser reconhecida, divulgada e aceita, principalmente para ser praticada aqui no sul da Flórida, né, o nosso primeiro ponto de referência, e posteriormente nos Estados Unidos inteiro. Perfeito. Obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Amigos, obrigado aí para todo mundo que participou, que fez perguntas, que tirou dúvidas. Não sei se o Gabriel ainda está aí, se vai querer fazer uma palavra final. Gabriel, Luiz, deixo aí com vocês. Era o que eu tinha para falar sobre mediação. Fico à disposição para quem quiser depois mandar mensagem, perguntar mais, conversar mais. E estamos aí, estamos juntos. Eu só tenho uma coisa a dizer. Obrigado, Raul, por compartilhar o conhecimento. Eu acho que, sem dúvidas, foi muito enriquecedor. E foi, além de enriquecedor, esclarecedor, né? Como é importante termos essa maturidade, né? Às vezes a gente se pega, ainda mais quando envolve processos, discordâncias contratuais, é muito comum a gente ser levado pelo impulso, né? Então, é necessária essa sobriedade na situação para que você crie um resultado mais favorável, né? Senão, do contrário, vai ficar os dois, um querendo matar o outro na transação, um querendo matar o outro, e os dois acabam morrendo, né? Financeiramente e em todos os aspectos, o relacionamento indo para o buraco. Então, obrigado pelo teu tempo, por compartilhar um pouco desse conhecimento, e feliz de ter participado. Obrigado você aí, é sempre um prazer. Sabe que estamos juntos, que eu puder auxiliar a HCP. O Luiz me ligou hoje de manhã, me mandou mensagem, eu falei, cara, estamos juntos, vocês querem que eu falo, não tem problema. A gente sabia, eu vou falar que a gente sabia disso, a gente sabe, não, o Raul está sempre pronto. Muito obrigado, Raul. Valeu, Luiz. Obrigado pela aula, cara. Eu acho que é uma função nossa aqui desse grupo também, é divulgar isso, porque divulgando isso a gente vai ajudar a nossa comunidade, né? Exato. Você fez uma comparação muito bacana. Fernando perguntou, no Brasil a gente faz por ser mais rápido, aqui a gente faz por ser mais barato e mais eficiente, né? Exatamente. Se torna até um processo mais simples, né? E para a comunidade brasileira, Luiz, eu acho que vai ser até importante, porque tem o bloqueio da língua. Tem o bloqueio da língua, porque no tribunal você vai ter inglês. Por mais que você tenha um intérprete ali fazendo tradução, só no depoimento, né, você vai ter que estar ouvindo o juiz falar inglês, você vai ter que estar ouvindo o advogado da outra parte falar inglês, e isso gera, sim, um constrangimento para a grande maioria dos brasileiros aqui no sul da Flórida. A gente já percebeu isso, porque a gente já atuou em casos aqui no tribunal, né, o escritório, como eu disse, ele também faz parte legal. A gente já atuou em casos no tribunal que a gente percebe isso, o brasileiro fica perdido. Então, a mediação, ela pode auxiliar muito, e o nosso escritório tem essa facilidade de ter um brasileiro advogado e de ter um americano advogado, que são mediadores e que querem evitar a ida à justiça. Então, a gente está aí justamente para auxiliar que esses casos seja necessário ir para a justiça para resolver esses casos. Raul, eu quero te parabenizar. Rapidinho, senhor, só mais uma coisa. Tá. Eu quero te parabenizar porque a gente sempre vê o brasileiro chegando aqui fazendo sempre a mesma coisa, o mesmo segmento. E você, na área jurídica, aí procurando um oceano azul. Isso é muito bacana e dá muito orgulho de ver isso, e a gente cada vez mais evoluindo e está acompanhando o teu processo aí. Parabéns. Quantas vezes eu vi um pedido de oração para iluminar o teu caminho no café e ver você trilhando esse caminho e poder acompanhar isso é fantástico, meu irmão. Parabéns. Tamo junto, tamo junto. Eu queria terminar exatamente falando isso. Quer dizer, no final das contas, eu estou agradecendo ao coronavírus, que com esses papos que a gente tem tido online, a gente tem podido conhecer melhor as pessoas,
Às vezes não dá para você ir numa reunião dessa ao vivo, porque na mesma hora você estava fazendo alguma outra coisa. E hoje eu estou conhecendo o que o Raul faz mais do que cada um de nós faz, porque a gente está ali no HCP como homens de proposta. A gente não fala sobre o que a gente conhece, a nossa profissão, a gente não passa para os outros informações que, de repente, mesmo que seja uma cultura geral, mas é bacana saber que existe esse tipo de coisa. Você tem uma amplitude maior. Outro dia, o Fernando fez uma apresentação lá do negócio dele, também via Zoom, e eu pude participar, assistir. Eu acho isso muito bacana. E eu digo mesmo, quer dizer, isso é o coronavírus que está permitindo a gente parar um pouco o mundo e dar um pouco mais atenção interpessoal entre nós. Eu estou lá no HCP uma porção de tempo, eu sei que o Raul é advogado, mas eu não conhecia mais a miúde, quer dizer, essas questões todas que a gente aqui, que lá termina o HCP, todo mundo se abraça, a gente vai embora, cada um cuidar da sua vida, e acaba não tendo a oportunidade. E esse negócio das quintas-feiras, parabéns ao Luiz aí, Verdade, parabéns, Luiz. Belíssima ideia, belíssima iniciativa. Poderem iniciativa. falar, exatamente, expor, né? Às vezes não é nem... Você não está fazendo um comercial do teu trabalho, você está expondo o teu conhecimento para que outros possam conhecer um pouco também das coisas que estão disponíveis para todo mundo. Era isso que eu queria fazer. Um beijo no teu coração, Raul. Obrigado pela informação e estamos juntos aí. Obrigado aí pelas palavras, obrigado ao Gabriel pela oportunidade. Eu acho que é nosso dever e nossa obrigação nos desenvolvermos enquanto pessoas com a ajuda um dos outros. Acho que esse é um grande propósito nosso e é uma honra aí estar fazendo parte de tudo isso. E eu quero deixar muito aberto aqui para todo mundo. A gente eu falei mês passado, estou esperando nomes de todo mundo para a gente avaliar e cada vez fazer um trabalho melhor e evoluindo. É feito de coração e muito obrigado por vocês que estão participando aí, que não esfrie, que a gente possa evoluir cada vez mais. Tamo junto, meu amigo. Gabriel, com você para finalizar, meu amigo. Eu só quero agradecer os comentários do nosso amigo Luigi, porque é a essência do que a gente está buscando fazer. Quando você nos procurou, o Luiz, e teve essa iniciativa de estar na frente, isso era algo que já estava no nosso coração desde o começo da concepção do HCP, no coração meu e do Emerson, que é de nós utilizarmos do capital intelectual interno do HCP para que possamos juntos nos ajudarmos. E foi exatamente a proposta que você trouxe de assumir aí as rédeas disso. Fico feliz de você estar na frente, meu irmão, se colocando na frente, e peço que Deus continue te iluminando, trazendo pessoas atualmente que possa trazer mais conteúdo e que a gente possa juntos realmente cumprir esse propósito de ajudarmos uns aos outros. Deus abençoe vocês. Obrigado, gente. Obrigado, Raul. Obrigado a todos. Obrigado. Um abraço.